Olá, vamos agora a um estudo sobre pneumatologia, né? É o estudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, né? Que é o que? A terceira pessoa da Trindade. A origem da palavra Espírito Santo, pneuma, vem do grego, e ruá, hebraico. Ambas as palavras significam vento, sopro ou fôlego. Quer dizer que pneumatologia significa o estudo do sopro, o estudo do vento, o estudo do fôlego. Né? Joel 2,28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões. Nós temos uma profecia em Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo, que foi dita também pelo Senhor Jesus em João 14, 16 e 18, que o Senhor Jesus nos enviaria um consolador e que não nos deixaria órfãos. E Lucas relatou em Atos 1, 4 e 5 que Jesus deu a direção para que os discípulos não saíssem de Jerusalém e aguardassem esse derramamento que ocorreu na festa de Pentecostes, lá no Atos 12. João 14, 16 e 18 também diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Devido ao derramamento do Espírito Santo, o povo questionou aquela movimentação toda, e Pedro se levanta e leva o povo à compreensão de que aquilo era o cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel. Quer dizer, irmãos, que há muito tempo existiam essas profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. Tudo leva a Cristo, as profecias dos profetas, todos eles, né? Devido ao derramamento do Espírito Santo, o povo questionou aquela movimentação toda, e Pedro se levanta e leva o povo à compreensão de que aquilo era o cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel. Atos 2, 16 e 17 diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, mas de forma particular. Mas o que difere a atuação entre o Antigo e o Novo Testamento é a sua atuação qualitativa e a sua atuação quantitativa. Continuando, sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Como sabemos disso, né, irmão? Ele fala, né? E o Espírito Santo fala, está lá em Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Né? Ele nos guia, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele é o que está ao lado do nosso Consolador. Está lá em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Ele testifica, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele se entristece, está lá em Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ele intercede, Romanos 8, 26. E na mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Constatamos também que o Espírito Santo é pré-existente em Gênesis 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já vimos a atuação do Espírito no Antigo Testamento por meio de homens de Deus, como já foi dito, e podemos ver também a atuação em Cristo. Lucas 4, 18 e 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus lê a passagem de Isaías 61 e afirma que essa profecia se cumpre nele. A unção do Espírito Santo estava sobre Cristo. Ele também habita na vida do crente. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ei, irmão, o estudo do Espírito Santo é muito bom. Eu queria saber isso aqui tudo de cor, sem talento, mas é muita informação, né? Podemos ver que nós somos chamados templo do Espírito Santo. Com base nisso, chegamos à compreensão de que a igreja é movida pelo Espírito Santo. É uma das coisas que ele faz, a igreja, é gerar dons, ou seja, capacitar pessoas para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4:12. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons e a diversidade deles. Porém, o versículo 11 afirma que um só Espírito opera todos os dons na igreja, distribuindo como ele quer. Outros textos acerca dos dons são Romanos 12 e o já citado Efésios 4. A Bíblia fala também sobre o fruto do Espírito, e esse fruto possui 9 características, né? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito é a virtude do Espírito concedida ao crente. A gente vai aprendendo tudo isso aí, irmão, com a lida da vida. Né? Ninguém aprende isso aí tudo de uma vez só, não. O Espírito Santo sela o crente, Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É esse selo que garante nossa salvação. Ele é o que nós podemos entender por perseverança dos santos. Somos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Dito estas coisas, podemos chegar à conclusão de que o Espírito Santo é o elemento unificador da igreja, ou seja, sem ele não há igreja. Eu queria abordar dentro da pneumatologia alguns pontos conflitantes entre a visão tradicional e a carismática. Uma delas é o batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Eles trabalham a ideia de uma segunda bênção e que deve ser buscada pelo crente. Nós, batistas, cremos que o batismo com o Espírito Santo acontece na forma concomitante com a conversão. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que os carismáticos compreendem como segunda bênção, nós entendemos como enchimento do Espírito Santo, como diz o texto. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é deixar-se dominar pelo Espírito, evidenciando o fruto. Outro ponto conflitante é em relação a alguns dons espirituais, como, por exemplo, o dom de línguas, profecia e revelação. Os carismáticos compreendem os dons de profecia e revelação com ênfase em adivinhação. Nós entendemos que estes dons estão ligados diretamente à pregação e ensino da palavra de Deus. O ponto mais divergente está relacionado ao dom de língua, pois eles entendem que é um dom que todo crente deve ter. Nós, porém, compreendemos o seguinte: ninguém possui todos os dons. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os dons são concedidos segundo a necessidade e como o Espírito Santo quer para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Falar em línguas em Atos 2 não serve como base, pois não eram línguas estranhas. A palavra língua no original é a palavra glosa, que significa língua mesmo. Porém, não é tratado como língua estranha, até que por um
porque no versículo 6 de Atos lemos, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia em sua própria língua. Isso aconteceu, pois havia uma necessidade naquela manifestação por causa da festa de Pentecostes. Em Atos 2, no versículo 5, 9, 10 e 11, podemos contar 15 nações que estavam ali, podendo o evangelho ser pregado para todas essas nações ao mesmo tempo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estavam debaixo do céu, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Os cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Particularmente em relação à contemporaneidade dos dons, eu sou cessacionista. Creio que o dom do apóstolo cessou devido aos critérios para a eleição de um apóstolo descrito na Bíblia Sagrada. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Dessa forma, não podemos mais ter apóstolos, haja vista que ninguém hoje possui tais requisitos. Para ser conclusivo, ainda falando em pneumatologia, a Bíblia afirma que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Romanos 8:9. Vós, porém, não estejais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Tá, irmão, um pouquinho do que significa pneumatologia, né? O estudo do Espírito Santo, né? Que possamos aprender aí, meus amados irmãos, e continuar continuamente aprendendo. Amém?